Boa noite a todos. Boa noite, vereadora, vereadores, nossos servidores, nossos gabrielenses aí que nos assistem de suas residências. Boa noite a todos. Solicito ao secretário que proceda com o registro da presença dos senhores vereadores em lista própria. Solicito ao vereador Léo Bragato que faça a leitura bíblica. Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Amém. Aí sim. Bom, aqui você corta porque não vai vir ninguém. Tá bom. Certinho. Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a presente sessão e iniciamos os nossos trabalhos. Falar comigo? Não. Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência, quebrando um pouco o protocolo, para depois no final, ou até no início agora, antes de começar a sessão, porque, queira ou não, é uma sessão de cunho muito político, mas se pudesse os colegas fazer um minuto de silêncio pelo passamento da dona Jandira, né? Mãe da Angelita, Peixim, do João Carlos, né? De todo mundo. E se você pudesse abrir essa sessão, né? Para a gente ter respeito à família, à história dessa mulher aí, criou seus filhos com muito apelo aqui em São Gabriel. É um pedido de todos os colegas vereadores, né? Que tem um carinho enorme pela família, inclusive do Gabriel, que não vai poder estar na sessão hoje, mas me ligou e fez questão de pedir também que nós lembrássemos desse passamento e desejássemos nosso abraço aí de luto a toda a família aí do Peixinho. Entendendo o pedido de todos aí, em nome da família Peixinho, convido a todos para fazermos um minuto de silêncio aí. Tá bom. A presente sessão extraordinária foi convocada especificamente para a apreciação e julgamento da prestação de contas anual, referente aos exercícios financeiros de 2021 e 2022, de responsabilidade do senhor Tiago Rocha. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura dos projetos de decretos legislativos número 55 e 64/2025, referente às contas de gestão dos exercícios financeiros de 2021 e 2022, de responsabilidade do senhor Tiago Rocha. Projeto de decreto legislativo número 55, 2025. Artigo 1º. Ficam aprovadas com ressalvas as contas do senhor Tiago Rocha relativas ao exercício financeiro de 2021, em conformidade com o parecer prévio 0125/2024-1 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios, revoga as disposições em contrário, assina a Comissão de Finanças. Projeto de decreto legislativo número 64,
e dispõe sobre o julgamento das contas do senhor Tiago Rocha relativo ao exercício financeiro de 2022. Artigo 1º. Ficam aprovadas com ressalvas as contas do senhor Tiago Rocha relativas ao exercício financeiro de 2022 em conformidade com o parecer prévio 00057/2025-7 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios. Revoga-se a disposição em contrário. Assina a Comissão de Finanças. Convido o vereador Fagner Martinelli Ferreira da Fonseca, que relatou o processo de prestação de contas 2021, junto à Comissão de Orçamento e Finanças, que terá até 15 minutos para fazer suas considerações. Vereador, eu acredito que você pode fazer as considerações já das duas contas. Obrigado. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, cidadãos presentes aqui hoje, meu cordial boa noite. As contas dos exercícios, fazendo um comentário tanto sobre 2021 como 2022, como foi solicitado, já que os problemas que existiram são similares e resultaram na mesma deliberação do Tribunal de Contas do Espírito Santo. As contas dos exercícios 2021 e 2022, então, foram amplamente analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Os principais apontamentos concentram-se na área da Previdência, especialmente questões relacionadas ao RPPS. Os aportes atuariais, parcelamentos previdenciários, recomposição de reservas. Após a análise técnica, aí a apresentação de defesa aqui pelo município, todas as questões foram consideradas pelo TCE como insuficientes para comprometer a regularidade das contas. Faço questão de registrar também que, no exercício passado, que compreende as duas contas analisadas, eu acompanhei de perto as medidas adotadas pela administração para tentar mitigar aí os problemas históricos do nosso regime próprio de previdência. Por essa vivência, eu tenho conhecimento direto das dificuldades encontradas e dos esforços realizados para buscar aí a recuperação financeira e atuarial do nosso Instituto. Ainda assim, essa análise não se baseia em impressões pessoais, mas no trabalho técnico específico e bem realizado do Tribunal de Contas. E o que se verifica nos autos é que o próprio tribunal, após reexaminar as ocorrências apontadas, converteu qualquer irregularidade remanescente em ressalva e emitiu um parecer prévio favorável à aprovação das contas em ambos os exercícios. Para além, essa Câmara Municipal está acompanhando a recuperação progressiva do SGP-Prev e vamos continuar lutando para a continuidade das ações pelo Executivo para garantir a dignidade na aposentadoria de quem deu a vida aí pela construção de São Gabriel da Palha. Dessa forma, eu acompanho, enquanto relator de ambas as contas, o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e manifesto-me aqui pela aprovação com ressalvas de ambas as contas dos anos de 2021 e 2022. Obrigado e boa noite. Pedir aos vereadores aí que assine a lista de presença, por favor. O Joia vai subir elas aí. Informo aos senhores vereadores que o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3, ou seja, 9 votos dos membros da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, de acordo com inciso 6 do artigo 57 da Lei Orgânica do Município, artigo 368 do Regimento Interno. Informo que será nula a votação em que haja votado o vereador impedido nos termos do artigo 66, artigo 128 e artigo 307 deste regimento, na forma do segundo artigo. Eu coloco em discussão o projeto 2021, projeto legislativo, parecer prévio 125/2024,
E o projeto de decreto legislativo 55. O projeto está em discussão. Presidente, pela ordem aqui, se o senhor me permitir eu falar sentado, pode ser? Fique à vontade, vereador. Como? Muito obrigado, senhor presidente, demais colegas vereadores. Um sentimento aí para toda a família. Peixinho na pessoa do nosso servidor Joy, que é sobrinho da dona Jandira. Nosso sentimento a essa família tão respeitada de São Gabriel, que sempre ajudou muito no crescimento, na prosperidade desse município. Presidente, se o senhor me permitir, eu quero ler aqui o parecer do Ministério Público de Contas. Nós sabemos que o SGPPrev é um problema para muitos gestores que passam, para todos os gestores que passam, mas é preciso dedicar recursos para esse instituto, porque esse instituto é o que vai sustentar, Robin, todos os funcionários que deram sua vida por este município. Vários aí que estão aposentando, muitos deles ficam com medo de não conseguir receber seus salários final do mês. Então, eu quero aqui ler o parecer do Ministério Público de Contas, número 04029/2023/6, que é a prestação de contas anual do prefeito. E a gente sabe aqui que o relator é o conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, um conselheiro técnico e muito experiente, porque nós conhecemos o trabalho dele e sabemos da seriedade que ele conduz a jurisprudência dele. Senhor conselheiro, isso aqui é o relator, é o Ministério Público falando aí para os conselheiros. O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, anui aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na 122, instrumentação técnica conclusiva, cuja proposta de encaminhamento encontra-se abaixo transcrita. Proposta de encaminhamento. Diante do exposto, na forma do artigo 80, inciso 3º, inciso 3, da Lei Complementar 621 de 2012, propõe-se ao TCE, ao Tribunal de Contas, emissão de parecer prévio pela rejeição da prestação de contas anual do excelentíssimo senhor prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, no exercício 2021, tendo em vista o registro de opinião adversa sobre a execução orçamentária, ocasionada pela ocorrência analisada na subseção 9.5 da ITC. Em razão da gravidade da irregularidade, pugna-se ainda pela notificação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes, tendo em vista o dolo na conduta do gestor e não adotar as ações necessárias à recomposição das reservas previdenciárias da SGPPrev São Gabriel da Palha, conforme se depreende de trecho da ITC. Além disso, o gestor municipal também conhecia as deliberações e determinações referente ao acordão TC 1010-2020-1 e acordão 62-2021-5, em momento anterior ao encaminhamento dessa prestação de contas anual, tendo sido possibilitada a adoção de medidas que estabelecem a devida recomposição de reservas, ainda no exercício de 2021. Dessa forma, em razão das determinações advindas dos acordões, depreende-se que não foram verificados por esse Ministério Público ações provenientes pelo gestor
municipal responsável de São Gabriel da Palha no exercício de 2021, quanto às devidas recomposições dos valores de reservas previdenciárias ao SGPPrev, consumida indevidamente. Por derradeiro, com fulcro, no inciso 3, artigo 41 da Lei 8625, de 93, 1, bem como no parágrafo único do artigo 53 da Lei Complementar, este órgão ministerial reserva-se o direito de manifestar-se oralmente por ocasião da sessão de julgamento. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas. Então, presidente, com todo respeito aí, as falas do nosso vereador e presidente da comissão, essa Câmara de hoje, ela é responsável de julgar essas contas do prefeito Tiago Rocha, onde ela vem com ressalvas. Porém, pelo menos, o prefeito poderia ter vindo aqui. Eu tenho certeza aí que, de repente, o prefeito já ligou para todos os senhores para pedir essa compreensão de votar a favor, como todos os outros que vieram aqui e fizeram essa solicitação pessoalmente a cada um. Eu acredito que ele deve ter feito isso com os senhores. Mas, no ano de 2021 e 2022, a nossa Câmara Municipal, presidente, nós abrimos 3 CPIs no início da gestão do prefeito Tiago Rocha. Participaram dessa CPI eu, o vereador Léo Bragato, vereador José Roque e vereador Getúlio Filho. Todos nós fazíamos parte daquele momento. E essas 3 CPIs elas foram abertas porque haviam muitas irregularidades. Então, a gente pede aqui, presidente, que a gente analise. Aqui realmente é um julgamento político, baseado em parecer técnico. O nosso voto aqui, pelo menos o meu, e a orientação nossa aqui, é pelo voto contrário. Porque nós sabemos como foi conturbado o ano de 2021 e 2022 da administração do prefeito Tiago Rocha. Nós sabemos quanto problema, quanta coisa irregular, quanta falcatrua que teve naquele momento, até porque... Garantindo uma parte rápida aqui para esclarecer um ponto. Presidente, o senhor concedeu? Concedi a parte. Com todo respeito ao colega, a quem tenho muita estima, suscitar situações, lendo uma parte do que foi deliberado de maneira interna no Tribunal de Contas, sem esclarecer que o próprio relator do Tribunal de Contas, desembargador que analisou as contas, considerou as questões menores e as converteu em ressalva, deturpa o conteúdo e pode afetar o voto dos colegas de maneira não esclarecida. E, na fala recente do colega, ele suscitou a ideia de houve muitas falcatruas. Nós, enquanto Câmara, já que todos fazemos parte do mesmo corpo, criando uma acusação em relação ao prefeito de 2021. Que falcatrua? Foi provado alguma falcatrua? Porque falcatrua é crime. Nós estamos imputando um crime ao prefeito. E isso não aconteceu de acordo com o Tribunal de Contas. Porque o nosso relatório, nosso parecer prévio, foi feito com base no parecer prévio do relator do tribunal, que não assim considerou. Então, é preciso tomar muito cuidado antes de suscitar crime ao chefe do Poder Executivo. Obrigado. Meu amigo vereador Fagner, eu sei aqui que o senhor é um grande defensor do prefeito Tiago Rocha. Eu te respeito, mas você não teve ideia do que nós encontramos dentro da CPI, que nós trabalhamos quase 90 dias.
Então, se o tribunal não analisou isso aí, nós, como vereador, que somos fiscal da lei, nós temos a obrigação de fiscalizar, mesmo que isso aconteceu lá onde o senhor não fazia ainda parte dessa Câmara. Porém, o vereador Getúlio está aqui, pode falar melhor do que eu, porque naquele momento ele liderou toda essa investigação e com o maior respeito a ele, por ele estar em outra posição nesse momento, mas nós encontramos coisas absurdas que acabaria a cassação do prefeito Thiago Rocha. Cassação. Então, eu convido, para mim encerrar a minha fala aqui, eu convido aos vereadores para a gente fazer uma investigação novamente naquele mesmo cunho, a partir de amanhã. Para a gente abrir uma investigação, que eu tenho certeza que nós vamos encontrar muitas coisas. Sempre respeitando aqui a cada colega, mas eu sei o que eu estou falando. Nós temos documento, nós temos toda a argumentação do que estamos falando. Então, presidente, não estou aqui querendo direcionar o voto de ninguém, como estão falando aqui. Cada um aqui, eu sei que já chegou aqui com a sua decisão tomada, e eu respeito a decisão de cada um. Mas a nossa decisão, a nossa fala é essa. Nós precisamos de continuar preservando o Instituto, porque o Instituto, não só o Instituto, o município de São Gabriel hoje se encontra devendo, Robinho, a praça toda. Então, eu vou encerrar minha fala, presidente, para mim não sair aqui da nossa discussão, viu, Fagner? Mas eu respeito a sua fala, mas eu também, em algum momento, eu queria que nós sentássemos e digerisse esses problemas que nós temos, que eles podem avançar aí para os próximos anos. Muito obrigado, presidente. Pois não. Boa noite a todos, todos que nos assistem de casa, todos que estão presentes aqui, nobres vereadores, vereadora. Vereador Léo, respeito sua fala, respeito sua opinião, mas existe um ponto de interrogação na sua fala. Porque quando você fala que abriram uma CPI contra o prefeito, uma não, 3, e nela vocês encontraram várias irregularidades, vocês eram os vereadores da época. Ou seja, por que não caçaram o prefeito lá? Então, como vereadores, vocês falharam. Porque se abre uma CPI hoje e a gente encontra todas essas irregularidades, por mais que eu seja amigo do prefeito, por mais que eu seja situação do prefeito, eu não vou aceitar. Eu, como vereador, sou representante do povo. E eu vou pela justiça. Então, se naquela época vocês encontraram irregularidades, era para vocês terem colocado um processo de cassação contra o prefeito, o que não foi feito. No caso, em todas as 3, ele foi absolvido. E nós estamos aqui para olhar as contas do prefeito. Ou seja, as contas do prefeito têm um parecer do Ministério Público, mas o parecer final é do Tribunal de Contas, pela aprovação das contas do prefeito, com ressalva em relação ao Instituto, que outros prefeitos, que inclusive tiveram contas aprovadas por essa casa, tinha parecer de rejeição das contas do tribunal. Mas eu, assim como o senhor e todos os senhores aqui, votaram pela aprovação da conta desses prefeitos, que, no entanto, estava pela rejeição. E agora vamos criar tanto caso e tanto palco para a aprovação das contas do prefeito Thiago Rocha, que, pelo Tribunal de Contas, elas estão aprovadas com pequenas ressalvas relacionadas ao Instituto, que, inclusive, na gestão dele, foi o tempo que o Instituto de Previdência foi que deu o maior salto. Nobre vereador Zé Roque está aqui, sabe disso. Vereador Renatinho também sabe disso, que são funcionários efetivos do município e podem dizer isso com mais maestria. Então, eu estou aqui, eu dei o meu parecer aqui e eu voto sim pela aprovação das contas. Obrigado. Pois não. Eu também quero justificar meu voto e dizer que eu... desculpa. Não, eu também vou dizer que vou votar favorável, mas eu estou seguindo um parecer técnico, Léo. Porque as contas foram aprovadas com ressalva. Eu vou dar exemplo o meu.
As minhas contas, quando a gente foi candidato em 2024, foram aprovadas pelo Tribunal Eleitoral com ressalvas. Isso não quer dizer que eu cometi nenhum crime. Quer dizer que eu tive um erro técnico e mesmo assim foi aprovado. Então a gente precisa seguir esse parecer do Tribunal de Contas e votar favorável. Agora, quando você diz aqui que houve falcatruas em determinada situação, e eu vejo que está rolando várias insinuações, não só aqui nessa sessão, mas em outras e também em redes sociais, eu peço você que, assim como o Fabiano disse, que apresente aqui o que está acontecendo, para que a gente possa averiguar. Eu sempre sou favorável que se verifique, se averigue, porque eu não sou favorável a nada de errado. Eu ajo certo com as minhas coisas, eu ando certo. Então, se você acha que tem alguma coisa de errado, vem aqui e apresenta para a gente, que aqui esse é o local. Agora, assim como o Fabiano disse, se vocês encontraram falcatruas e vocês não agiram da forma que deveria, porque você falhou no seu mandato, logo em seguida você foi presidente da casa e você não deu andamento nisso daí, então o erro foi seu, não foi nosso aqui não. Obrigado, presidente. Gostaria de estar não justificando meu voto, que eu vou votar ainda, César, mas emitindo a minha opinião quanto ao parecer do tribunal. Vou me ater ao parecer do tribunal, que ele foi aprovado, mas com ressalva, que às vezes os caras falam, o que é essa ressalva aí? Não estou dizendo que isso é entendimento do tribunal, mas pelo meu entendimento, a ressalva foi que ele não cumpriu o que tinha que ser feito com o Instituto naquela época. E já parabenizar os vereadores do passado, e espero que os outros sigam a gente nessa mesma balada, na fiscalização séria. Porque se está sendo aprovado pelo Tribunal de Contas, é porque houve uma fiscalização séria. E quando você afrouxa, o prefeito faz besteira. Se foi aprovado, é porque lá em 2021... 2022 nós fizemos um trabalho sério. Mesmo que a gente não consiga, Fabiano, aprovar nas CPIs, nas investigações, tudo que a gente quer, que a gente gostaria, mas a gente é um poder e não tem poder sobre o outro poder, que é o poder da justiça. Então, assim, nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. Mas eu entendo como ressalva, eu lembro muito bem que na época, o Murilo Cabral Lacerda, que está preso até hoje ali, está preso na sala, ele foi tirado lá para aquela sala, porque ele queria que desse o dinheiro para o Instituto, e o prefeito cortou ele e botou para lá. Então, esse é o meu entendimento, eu espero que ninguém confunda meu entendimento, isso é o meu entendimento político, vou votar contrário a isso aí. E outra coisa, vamos aguardar as outras, porque houve um afrouxamento da seriedade com o Instituto. Por força de lei, a gente votou no passado aqui, parcelamento do reparcelamento. Eu gostaria que cada um de vocês, vereadores, fosse até o Instituto. Quanto que pagava até dezembro do ano passado e quanto está pagando agora? Não estou falando que ninguém tem que mandando alguém fiscalizar, não. Mas vocês vão ver a diferença de quanto estava entrando no Instituto e quanto está entrando agora. Então, assim, é só um alerta para que as contas, as próximas contas, que não venha o Instituto derrubar as contas do prefeito novamente, lá na frente. Novamente, não. Que venha derrubar a conta do prefeito, que essa aí não derrubou, ficou só nas ressalvas. Então, assim, o meu posicionamento é contrário à aprovação das contas por essa ressalva aí do tribunal. Presidente, só para esclarecer aqui, Fabiano, nosso trabalho foi feito como se você estivesse fazendo um trabalho e não teve voto de apoio de vereador, porque naquele momento nós só tínhamos sete vereadores e precisava de 9. Então, quando a gente abre uma CPI, é justamente para colocar o trem na linha, no trilho. Essa questão aqui, nós precisamos fiscalizar. Agora, todos aqui podem ficar à vontade de votar do jeito que quiser, porque cada um tem um entendimento. Agora, nós podemos ter a nossa fala aqui, crítica ou não, para que a gente possa abrir um debate e a população também ficar sabendo como que nós estamos votando. Muito obrigado.
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores. Você falou que não ia falar? Eu pedi para falar. Fala aí, depois eu vou falar uma finalzinha. Ei, presidente, eu não iria falar naquele momento, né? Estou aguardando o meu momento de falar e o meu momento acredito que seja esse. Meu nome foi citado aí várias vezes, né? Mas eu vou me ater. Não, mas eu acho que o Léo também citou e o Zé Roque também citou, mas não tem problema nisso, eu não fiquei ofendido com a minha citação, não. Eu penso assim, eu vou seguir, até dando uma satisfação para vocês que estão em casa me assistindo, eu vou seguir minha coerência, uma vez que, por mais que eu estive aqui e votei as contas da CEA, né, que estava pela reprovação, e mesmo assim eu votei a favor, né? Eu vou seguir minha coerência, porque quando chegou as contas do doutor Henrique, estava falando pela reprovação também, se não me engano, e eu votei a favor, e as contas do Tiago está falando pela aprovação. Em relação às 3 CPIs que a gente abriu, isso não foi ponto que está sendo analisado ali pelo Tribunal de Contas, tá certo? Então, assim, em relação ao Tribunal de Contas, do que o parecer técnico do Tribunal de Contas apurou, foi em relação ao Instituto de Previdência. Em relação ao Instituto de Previdência, eu acredito que, realmente, Zé citou isso várias vezes, eu lembro, no mandato passado, que ninguém tinha sido tão bom para o Instituto de Previdência quanto o prefeito Tiago. Se, em 2026, está havendo alguma divergência em relação ao Instituto de Previdência, não cabe nesse momento. Nós estamos analisando a conta de 2021 e 2022. Então, eu vou me ater às contas de 2021 e 2022. Foram aprovadas. Eu não quero ser incoerente aqui de ter votado outras contas que tinham sido até reprovadas pelo tribunal e agora que vem uma conta com o parecer favorável de aprovação, eu votar contra. Então, assim, deixando bem claro que o meu voto a favor, né, do parecer do Tribunal de Contas, mas eu respeito os votos contrários dos colegas e respeito ainda mais o voto da população, que reelegeu o Tiago, né, mesmo tendo sido oposição a ele 4 anos, mas ele foi reeleito. Então, a urna deu a ele a aprovação das contas dos 4 últimos anos de mandato dele. Eu acho que essa é a principal aprovação. Então, assim, por mais que eu fui contrário naquele momento, a população aprovou as contas do Tiago, inclusive com apoio de vossas excelências. Então, eu não tenho por que questionar aqui um voto da população. Então, eu vou votar em conformidade com aquilo que votou a maioria da população de São Gabriel, e eu voto sim pela aprovação das contas dele referente ao ano 2021 e 2022. Em relação às outras contas, não sei como que vai chegar, o que vai chegar, mas em relação às contas de 2021, 2022 e até 23 e 24, eu acho que é uma incoerência danada a gente votar contra, uma vez que o próprio tribunal, que a própria população votou a favor dessas contas. Muito obrigado. Vou colocar ainda que foi levantado o fato de que eu não estava aqui em 2021 e 2022. Realmente eu estava lá, estava na prefeitura. E na prefeitura participei, inclusive, nessa sala, onde está sendo realizada a sessão, de todo um trabalho feito em cima do cálculo atuarial para criar-se um plano de recuperação para o Instituto. Eu e vários servidores do município de São Gabriel da Palha estivemos aqui tendo aula com o contador, com o pessoal que trabalhava nesse plano de recuperação. Lembro que foi aberta a CPIs e reitero o que disse meu colega César aqui, meu colega Fabiano, no sentido de que, se houve apuração e acharam um monte de coisas, isso deveria ter sido repassado ao Tribunal de Contas. Nós não podemos depender de ter estado aqui para poder entender qualquer situação. Existe documentação para isso, existe deliberação, existe prova material e existe o Tribunal de Contas para julgar esse tipo de coisa. Então, se eu depender de estar aqui, eu tenho que ser eterno para falar das coisas de São Gabriel. Daqui 200 anos, alguém vai olhar para trás e vai, por que você não estava lá? Não é assim que funciona. Nós temos que trabalhar com o documento. Na hora de elaborar
o projeto de decreto legislativo com base no parecer, que foi um parecer técnico do desembargador relator do Tribunal de Contas. Nós pegamos a informação que o Tribunal de Contas nos passou para trabalhar em cima disso. Se o Tribunal de Contas tivesse impetrado um processo com, abre aspas e fecha aspas, falcatruas e outras situações, tenho certeza que não só esse parecer não seria por uma aprovação com ressalvas, como teria tido outras consequências. Quando alguém faz uma coisa errada e existe prova documental e encontram-se falcatruas, isso gera consequências, e consequências sérias. Então, nós trabalhamos em cima do que está no papel, órgão público em cima do que está documentado, e se houve e não deu em nenhum tipo de resultado, sequer processo aberto pelo Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão competente, que não é da nossa competência, esse aspecto, uma vez que a casa já tinha feito o trabalho que deveria ter sido feito, eu vou suspender a palavra de quem já falou, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, gente. Eu encerro, então, já deixando claro qual é o... O Zé Roque quer falar novamente. Então, vamos... Zé Roque, por favor, fala e... Eu entendo que o debate é saudável, mas, tipo assim, vamos debater o processo, ficar falando que eu falei, que outro falou, aqui é uma decisão política, não é política? Os pareceres dos outros prefeitos passou aqui, era tudo contra, e nós aprovamos. Então, se é política, cada um toma dele, pô. Cada um toma a necessidade dele, não ficar toda a vida falando que por causa disso, por causa daquilo. Ah, pelo amor de Deus, paciência e respeito aí com todos os vereadores. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura da chamada nominal dos senhores vereadores para votarem a matéria. Em votação, o parecer 0125/2024, projeto de decreto legislativo 55, referente às contas de 2021. Dirceu Bolsoni. Sim. Sargento Aguilar. Sim. Fabiano Osh. Sim. Fagner Ferreira. Sim. Getúlio Filho. Sim. Júlio César. Sim. Zé Roque. Não. Léo Bragato. Não. Lúcia Estrela. Não. Renato. Sim. Robson Cruz. Sim. Votaram favorável os vereadores Dirceu Bolsoni, Sargento Aguilar, Fabiano Osh, Fagner Ferreira, Getúlio Filho, Júlio César, Renato e Robson. Votaram contra o parecer e o projeto de decreto legislativo 55. Vereador Zé Roque, Léo Bragato e Lúcia Estrela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 3. Aprovado por 8-3. Coloco em discussão o próximo parecer. Em discussão, o próximo parecer 057 e o projeto de decreto legislativo número 64. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para votarem a matéria. Parecer 0057/2025, 7, projeto de decreto legislativo 64/2025, referente às contas de 2022. Vereador Dirceu Bolsoni. Sim. Sargento Aguilar. Sim. Fabiano Osh. Sim. Fagner Ferreira. Sim. Getúlio Filho. Sim. Vereador Zé Roque. Não. Vereador Júlio César. Sim. Vereador Léo Bragato. Não. Vereadora Lúcia Estrela. Não. Vereador Renato. Sim. Vereador Robson Cruz. Sim. Votaram favorável os vereadores Dirceu Bolsoni, Sargento Aguilar, Fabiano Osh, Fagner Ferreira, Getúlio Filho, Júlio César, Renato
Robson Cruz. Votaram contra os vereadores José Roque, Léo Bragato e Lúcia Estrela. 8-3. Novamente aprovada por 8-3. Não havendo outras matérias constantes da pauta, declaro encerrada a presente sessão extraordinária de julgamento de contas de prestação de contas anual referente aos exercícios financeiros 2021 e 2022. Convido os vereadores e a população em geral para a próxima sessão ordinária que realizará no dia 15 de junho do ano em curso, na hora regimental. Bom retorno aos seus lares.